Eu vim da terra onde as árvores falam e as pedras guardam a memória dos antigos. Eles me chamavam de Chico do Mato, pois era na floresta que eu encontrava a minha paz e a minha força. O capitão Mendonça achou que podia quebrar o meu espírito e a vida dos meus. Ele se enganou. A mata que me acolheu foi também a que me deu a arma, e a pedra gigante que ele desprezou, essa foi a justiça que a terra cobrou de seu crânio, na trilha que ele achava dominar. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Chico do Mato, com seus 32 anos de idade e a pele marcada pelo sol e pelo trabalho forçado, carregava em si a força de sua Angola natal. Ele não era um homem de muitas palavras. Seus olhos, contudo, eram profundos como a floresta da qual ele tirava seu nome, Chico do Mato. Na sua terra, antes dos navios e das correntes, ele era caçador, rastreador, um com a mata densa. Tinha um respeito quase místico pelas árvores, pelas pedras, pela vida selvagem que pulsava ao seu redor. Aqui, no canavial do Engenho Santa Cruz, essa conexão se intensificava. A floresta, sempre à espreita na borda da fazenda, era o único pedaço de liberdade que ele ainda sentia. Lá, ele encontrava um refúgio, uma memória de quem ele era antes de ser propriedade. Ele possuía uma força descomunal, uma destreza quase assustadora para mover e manipular os elementos da natureza, troncos, pedras, terra. Uma intuição que o tornava invisível entre a folhagem. Era uma manhã de quinta-feira, 14 de março de 1788, quando o mundo de Chico, já em ruínas, desabou de vez. O sol nascia, avermelhando o céu, mas não trazia calor, apenas o presságio de um dia frio para a alma. O capitão João Mendonça, um oficial português de rosto rubicundo e olhos pequenos e cruéis, era a lei e a desordem naquelas terras. Seu prazer era quebrar espíritos, esmagar qualquer centelha de esperança. E naquela manhã, ele escolheu Zeca, o irmão de Chico. Zeca tinha apenas 15 anos. Com a inocência ainda estampada no rosto magro, tentou o que muitos tentavam e poucos conseguiam: fugir. Foi pego à noite, amarrado e arrastado de volta ao engenho. Mendonça viu ali uma oportunidade dupla: punir a fuga e, principalmente, humilhar Chico, que por sua calma e silêncio parecia desafiar a autoridade do capitão. "Tragam-no!" gritou Mendonça, sua voz rouca reverberando no pátio onde todos os escravizados haviam sido reunidos. Chico foi imobilizado. Amarraram seus pulsos a um tronco robusto, as cordas apertando sua carne com força que parecia querer quebrar seus ossos. Uma mordaça grosseira amordaçava sua boca, impedindo qualquer grito, qualquer súplica. Seus olhos, antes penetrantes, agora estavam fixos em Zeca, o terror estampado no rosto do menino. O capitão Mendonça se aproximou de Zeca, que tremia de medo, ajoelhado no chão. "Então, o pequeno cão quer correr?" zombou Mendonça, sua voz carregada de nojo. "Pois bem, vamos ensinar a ele a alegria de ficar no seu lugar." Um feitor enorme, com um chicote de couro cru na mão, esperava o comando. "Comece e não poupe o esforço", ordenou Mendonça, com um sorriso distorcido nos lábios. O primeiro golpe sibilou no ar antes de estalar nas costas de Zeca. O som seco e brutal fez Chico contrair todos os músculos, lutando contra as amarras que o prendiam. Seus olhos gritavam, mas nenhum som saía de sua garganta amordaçada. Ele sentia a dor do irmão como se fosse sua própria pele sendo rasgada. O feitor continuou, metódico, cruel. O couro rasgava a pele do menino, deixando marcas vermelhas que logo se tornaram roxas, depois escuras com o sangue que brotava. Zeca gemia, depois chorava, depois apenas respirava em arfadas curtas e dolorosas.
Cada golpe era uma facada no peito de Chico. Ele via os olhos de Zeca se fecharem de dor, depois se abrirem em desespero, buscando os seus. E Chico estava ali, parado, imobilizado, a fúria crescendo dentro dele como um vulcão prestes a explodir. Cerca de 1 hora se passou. Uma eternidade. Os golpes continuaram até que Zeca não tivesse mais forças nem para gemer. Seu corpo, flácido e ensanguentado, mal se mantinha ajoelhado. Mendonça, com a respiração ofegante, parou o espetáculo. Isso é para todos verem o que acontece com os que tentam desafiar a minha vontade, bradou o capitão, limpando o suor da testa com as costas da mão. Ele se virou para Chico, que ainda estava amarrado, os olhos injetados de sangue. E você, Chico do Mato, vê o que acontece com sua família quando você é fraco. Um inútil. Nem para proteger seu irmão serve. Chico sentiu o corpo inteiro tremer. Ele viu Zeca tombar no chão, sem vida. Um último som, quase um sussurro, escapou do corpo moribundo, um lamento silencioso que só Chico ouviu. Zeca se foi. E Chico, ali, sentiu sua alma ser rasgada em pedaços. A impotência, a dor, a fúria. Aquilo não era apenas uma punição, era uma aniquilação. Naquela tarde fria, 14 de março de 1788, ao pôr do sol, enquanto ajudava a enterrar o corpo ensanguentado e ainda morno de Zeca, Chico sentiu a terra fria em suas mãos. A dor quente e lancinante em seu peito se transformou em algo gelado, denso. Ele olhou para a densa mata que cercava a fazenda, para as pedras e árvores que testemunharam a crueldade. A cada pá de terra que cobria o corpo de seu irmão, uma promessa silenciosa, terrível, nascia dentro dele. Naquele momento, entre o cheiro de terra molhada e o sabor amargo do desespero, ele jurou, com uma determinação gélida, um voto que a própria mata parecia ouvir, ele prometeu: a mesma terra que recebeu o corpo de seu irmão seria a mesma que engoliria o crânio do capitão Mendonça. A mata se tornaria sua cúmplice, e a terra, sua arma. O canavial era um inferno verde. De segunda a sábado, do nascer ao pôr do sol, os dias se arrastavam sob um sol impiedoso que cozinhava a pele e roubava a força. O cheiro adocicado da cana recém-cortada misturava-se ao suor, ao sangue e ao pó que grudava na garganta. Era uma realidade de dor e labuta sem fim, onde cada corpo era uma ferramenta e cada alma um território a ser conquistado e subjugado. No engenho Santa Cruz, a vida dos escravizados era uma oração muda, um pedido constante por um fim que nunca chegava. Barracos de taipa e palha espremiam-se uns contra os outros na senzala, oferecendo pouco mais que um teto sobre a cabeça e um chão duro para dormir. A comida era escassa, um angu ralo e farinha de mandioca, mal o suficiente para manter a máquina humana em movimento. Doenças dizimavam os mais fracos, mas a chicotada do feitor era um mal tão certo quanto o próximo amanhecer. O capitão João Mendonça, com seu cavanhaque ralo e a barriga saliente, era a encarnação dessa crueldade. Ele não precisava de motivo. Um olhar torto, um passo mais lento, um suspiro cansado bastavam para acender sua ira. Seu chicote, chamado de O Serpentina pelos escravizados, era uma extensão de sua vontade. Numa tarde de terça-feira, 21 de fevereiro de 1788, Mendonça flagrou uma mulher, Maria, com uma cana na mão, tentando aliviar a sede. Ele mandou que a amarrassem ao pelourinho. "Ladrões de cana terão a língua cortada", berrou. Não cortou a língua de Maria, mas fez com que ela recebesse 30 chibatadas, molhando o chão com seu sangue e sua dignidade. Chico observou tudo de longe, a indignação borbulhando, mas a voz da prudência o mantinha calado, invisível. Chico do Mato era diferente. Mesmo sob o jugo da opressão, ele guardava em si uma força ancestral. Seus músculos definidos, frutos de uma vida de trabalho duro desde Angola, eram capazes de levantar cargas que outros 3 homens mal moviam. No canavial, ele era eficiente, silencioso. Seu olhar penetrante, contudo,
não se perdia na resignação. Ele observava. Observava o capitão, os feitores, os guardas, observava os pássaros, o movimento das folhas, a direção do vento. Nada lhe escapava. Sua habilidade especial, um conhecimento profundo e quase místico da floresta, era sua válvula de escape e seu segredo. Muitas vezes, ao final de um dia exaustivo, enquanto os outros se entregavam ao sono na senzala, Chico, em uma noite de lua nova, digamos 29 de fevereiro de 1788, conseguia se esgueirar. Ele se movia como uma sombra, contornando a cerca, as casas dos feitores, e mergulhava na escuridão acolhedora da Mata Atlântica que margeava o engenho. Para Chico, a mata não era apenas árvores e cipós. Era um santuário. Era a memória viva de sua terra. Um lugar onde podia respirar, onde os sussurros do vento pareciam trazer vozes de seus ancestrais. Ali, ele caçava pequenos animais, encontrava raízes e ervas que aliviam dores e curavam feridas, muitas vezes usadas para ajudar secretamente os companheiros da senzala. Ele conhecia cada trilha, cada riacho, cada esconderijo. Podia passar horas imerso naquele verde, sua intuição aguçada sentindo cada vibração do solo, cada som. E, ao contrário do engenho, na mata, ele não era um escravo. Era o Chico do mato, o caçador, o guardião, o homem livre. Sua humanidade se manifestava em pequenos gestos. Mesmo sendo solitário, Chico, por vezes, compartilhava um pedaço de fruta silvestre com Zeca, seu irmão mais novo. Um dia, 8 de março de 1788, uma sexta-feira ensolarada, Chico encontrou um ninho de ovos de codorna na beira da mata. Ele pegou um, assou-o nas brasas de um pequeno fogo que fez rapidamente e deu ao irmão, que o comeu com avidez, os olhos brilhando. "Obrigado, Chico", sussurrou Zeca, a voz cheia de gratidão. Chico apenas acenou com a cabeça, seus olhos fixos no horizonte, mas um leve sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Era um momento de conexão, um lembrete do que era a vida antes de ser quebrada. Essa conexão com Zeca era a última âncora de Chico ao que restava de sua humanidade mais terna. Zeca, magro e assustado, via em Chico um protetor, um elo com uma vida que mal conhecera. E Chico via em Zeca a inocência que a crueldade do mundo ainda não havia corrompido completamente. Essa era a sua fraqueza, o seu ponto vulnerável, um ponto que o capitão Mendonça, com sua crueldade perspicaz, encontraria e esmagaria sem piedade, até que a fúria ancestral de Chico se transformasse em um juramento de sangue, moldando-o no vingador que a mata ajudaria a criar. Bloco 3. A transformação e a conspiração. 700, 2000 palavras. Mostre o momento em que o protagonista decide agir, a transformação de vítima em vingador. Detalhe o recrutamento dos cúmplices, a formação do grupo secreto, os juramentos e os motivos pessoais de cada um. Ao final, inserir exatamente a promessa feita ao lado do túmulo raso de Zeca, na tarde de 14 de março de 1788, não era apenas um lamento de dor, mas um grito silencioso que se solidificava no peito de Chico. Naquele dia, ele não era mais apenas Chico do mato, o escravo. Ele era a fúria da terra. A impotência que o amordaçou enquanto seu irmão era massacrado se transmutou em uma rocha fria de determinação. A partir daquele momento, a sobrevivência não era suficiente. A justiça era a única razão. Nos dias que se seguiram, Chico se tornou uma sombra ainda mais distante. No canavial, seu corpo trabalhava com a mesma força, mas seus olhos, antes apenas observadores, agora carregavam um brilho gélido, uma chama interna que ninguém ousava questionar. As chibatadas e as ordens dos feitores pareciam ricochetear em sua pele, não o atingindo verdadeiramente. Sua mente estava longe, mergulhada na densidade da mata, no farfalhar das folhas, no peso das pedras. A transformação de vítima em vingador não foi um estalo, mas um mergulho profundo nas profundezas de sua alma. Uma noite, em 19 de março de 1788,
uma terça-feira sem lua, Chico se esgueirou para a floresta. Ele caminhou até um velho jequitibá, uma árvore milenar cujas raízes retorcidas pareciam abraçar a terra. Sentou-se ali, as mãos fincadas na terra úmida. Ele fechou os olhos e viu Zeca, o rosto assustado, o corpo ensanguentado. Ouviu o riso debochado do capitão Mendonça, as palavras cruéis, e sentiu, como nunca antes, a força da natureza pulsando ao seu redor. A terra me deu Zeca, ele sussurrou para a escuridão, sua voz rouca, quase um rosnado. A terra o tomou, e a terra tomará aquele que o roubou. Ele abriu os olhos. Não havia hesitação, não havia medo. A calma que o capitão Mendonça confundia com fraqueza era, na verdade, a concentração de uma tempestade iminente. Chico sabia que não agiria sozinho. Sua vingança precisava ser mais do que um ato isolado de fúria. Precisava ser um golpe que reverberasse, que plantasse o terror no coração dos opressores. No dia seguinte, 20 de março, uma quarta-feira de sol escaldante, Chico começou a observar os outros escravizados com uma nova lente. Não procurava por coragem, mas por uma chama, uma centelha de indignação, uma sede de justiça que a opressão tentava apagar. Ele precisava de almas que, como a sua, ansiavam por retribuição. Seu primeiro alvo foi Mariana, 28 anos, uma mulher forte, de ombros largos e olhos altivos, conhecida por seu conhecimento das ervas e infusões. Ela tinha um filho pequeno que havia morrido de febre na senzala uma semana antes, depois que o capitão Mendonça negou a permissão para que um médico branco o examinasse, alegando que um negrinho não vale o gasto. A dor de Mariana era palpável, um luto silencioso que a consumia. Chico a abordou na beira do rio, na tarde de 22 de março, enquanto ela lavava algumas roupas, seus movimentos mecânicos e sem vida. Mariana, ele disse, sua voz baixa, quase inaudível, mas cheia de uma gravidade que a fez parar. Ela ergueu os olhos, vermelhos e inchados. O que queres, Chico? A justiça. Ele respondeu sem rodeios. Para seu filho, para meu irmão. Mariana largou a roupa na água. O olhar que ela lhe deu não era de medo, mas de uma compreensão sombria. E como a teremos? Com as mãos vazias? A mata não está vazia, Chico disse, olhando para as árvores. Nem nossos corações. O capitão Mendonça zomba da fraqueza, mas a terra não esquece. Um brilho acendeu nos olhos de Mariana. Uma faísca de fúria se misturou à dor. Ele pagará. Mas como? Preciso de seus olhos, seus ouvidos e de seu conhecimento. Chico respondeu. E ali, no silêncio da margem do rio, a conspiração começou a tomar forma. O segundo cúmplice foi Caíque, 35 anos. Caíque era ferreiro, um homem de mãos calosas e músculos definidos, com cicatrizes de queimaduras antigas no rosto. Ele havia perdido um dedo da mão esquerda há 1 ano, em 17 de abril de 1787, quando um feitor o obrigou a trabalhar sem parar, exausto, e sua mão escorregou no calor da forja. Caíque era conhecido por seu temperamento explosivo, mas também por sua lealdade feroz. Chico se encontrou com Caíque na ferraria, na noite de 24 de março, um domingo, quando o resto do engenho dormia. O som do martelo cessara, mas o cheiro de metal queimado ainda pairava no ar. Caíque, Chico disse, sua voz quase inaudível acima do zumbido dos insetos. Caíque, que afiava uma faca com um ar sombrio, olhou para cima, seus olhos estreitos. O que queres, Chico? Seu martelo, Chico respondeu, apontando para a ferramenta pesada. E sua raiva. O capitão Mendonça tirou mais do que seu dedo. Ele tirou sua dignidade. Caíque riu. Um som seco e sem humor. Dignidade? Aqui não existe. Mas raiva? Sim. Tenho o suficiente para incendiar esta fazenda. Incendiar é fácil, Chico respondeu, sua voz firme. Matar é mais. Mas matar com justiça é arte. Você está disposto a lutar por ela? Caíque parou de afiar a faca. Seus olhos encontraram os de Chico. E ali, na escuridão da ferraria, eles viram a mesma chama. Estou. Mas não se engane, Chico. Não é por arte, é por vingança. O terceiro e último elo foi
Isabel, 20 anos, jovem, de beleza delicada, mas com um espírito indomável. Isabel trabalhava na casa grande, servindo aos senhores. Ela via e ouvia coisas que ninguém mais ouvia. Seu maior sofrimento era a constante ameaça de ser vendida para outro senhor, longe de sua mãe, que também era escravizada no engenho. Mendonça, numa das suas demonstrações de poder, ameaçou vendê-la para um bordel no Recife se ela não cedesse aos seus avanços. Era a pura crueldade, um terror psicológico constante. Chico se encontrou com Isabel no jardim da Casa Grande, numa madrugada de quinta-feira, 28 de março de 1788, sob o disfarce de buscar lenha para a cozinha. Isabel, ele sussurrou, quando ela passava perto de um canteiro de ervas. Ela se assustou, mas reconheceu a figura silenciosa de Chico. Chico, o que faz aqui? Ouvi o capitão Mendonça falar sobre você. Ele disse, sobre sua mãe, sobre o mercado. Os olhos de Isabel se arregalaram de pavor. Ele não pode. Eu não vou. Ele pode, Chico a interrompeu, a voz grave. Mas talvez não precise. Isabel o olhou confusa, mas uma ponta de esperança, tão perigosa quanto real, acendeu-se nela. O que quer dizer? Mendonça será silenciado, Chico disse, sua voz carregada de promessa. Mas preciso de seus ouvidos, Isabel. Seus olhos. Lá dentro, você é nossos olhos e ouvidos. Você nos dará o tempo, o lugar. As mãos de Isabel tremiam, mas não de medo, e sim de uma excitação febril. Ela havia sonhado com liberdade, mas nunca com retribuição. Eu farei tudo o que for preciso. Assim, na quietude e na escuridão, nasceu a conspiração. Não um grupo de rebeldes, mas um trio de almas quebradas, unidas por um fio invisível de dor e um juramento de sangue. Não houve juramento formal, apenas um entendimento tácito, um olhar compartilhado que dizia: é agora ou nunca. Morreremos tentando ou viveremos livres, mas ele pagará. A mata, os rios, as senzalas e a própria Casa Grande se tornavam as testemunhas silenciosas de uma vingança que estava por vir. A vingança de Chico não seria a fúria cega de um instante, mas a paciência calculada da própria mata. Após o juramento silencioso sobre o túmulo de Zeca, na tarde de 14 de março de 1788, Chico transformou-se em um fantasma silencioso, movendo-se com um propósito que o capitão Mendonça, em sua arrogância, jamais imaginaria. Nos dias seguintes, enquanto seus músculos trabalhavam no canavial, sua mente traçava cada passo, cada sombra, cada movimento do seu alvo. Chico começou a observar o capitão Mendonça com uma intensidade gélida. Ele queria não apenas o fim do capitão, mas a certeza de que a morte seria uma punição poética, um espelho da própria crueldade de Mendonça. No período entre 25 de março e 15 de abril de 1788, Chico dedicou cada oportunidade a estudar o homem que lhe tirara o irmão. Ele notou que Mendonça, em suas rondas, tinha um hábito. Em certas tardes, geralmente às terças e quintas-feiras, por volta das 16 horas, ele montava seu cavalo negro, Sombra, e cavalgava por uma trilha secundária. Não era a rota principal, mas um caminho mais isolado, esburacado, que costeava a densa mata atlântica. Uma trilha que Mendonça usava para se exibir, ou talvez para intimidar eventuais escravizados que pudessem tentar a fuga por ali. Era uma terça-feira, 2 de abril, quando Chico, disfarçado de lenhador, seguindo a uma distância segura, viu o capitão percorrer aquele caminho. A trilha era rochosa, sinuosa, e em um trecho específico contornava um barranco íngreme, de uns 10 metros de altura, onde grandes pedras se equilibravam precariamente. Chico parou. Seus olhos esquadrinharam o barranco, a folhagem densa, as rochas escorregadias. E então ele a viu. Uma pedra maciça, do tamanho de um pequeno burro, encaixada no topo do barranco, parecendo presa por um fio. Ela estava ali, quase no ponto de equilíbrio, sobrepondo-se à trilha por onde Mendonça passava. A mata havia lhe dado a arma.
O plano começou a se desenrolar na mente de Chico, meticuloso e implacável. Não seria um confronto direto, pois ele sabia que, mesmo com sua força, as chances seriam mínimas. Seria um golpe da própria terra, um acidente que só a natureza poderia causar. Naquela mesma noite, 2 de abril, sob o manto da escuridão e o zumbido dos insetos, Chico fez sua primeira incursão no barranco. Ele não levou ferramentas, apenas a força de seus braços e o conhecimento de suas mãos. Movendo-se como uma cobra, subiu até a pedra gigante. Sentiu a base, a areia solta, as pequenas rochas que a prendiam. Aquele era o ponto fraco. Pelas próximas 6 semanas, Chico do Mato transformou-se em um escultor da morte. Quase todas as noites de terças, quintas e sábados, geralmente entre as 22h e 2h da madrugada, ele se esgueirava para a mata. Mariana, com suas ervas, preparava uma infusão que o capitão Mendonça bebia para melhorar o sono. Um laxante brando que garantia que ele não faria rondas noturnas na Casa Grande, dando a Chico e Isabel mais liberdade. Caíque, em suas horas livres na ferraria, forjou um pequeno ariete de ferro bruto, camuflado como uma ferramenta de conserto de carroças. Uma peça que Chico usaria para alavancar a pedra sem chamar atenção. O trabalho era exaustivo e perigoso. Chico usava o ariete para alargar as fendas na base da rocha, removendo seixos menores, desprendendo raízes teimosas que a seguravam. Ele cavava a terra abaixo da pedra com as próprias mãos e com o ariete, centímetro por centímetro, testando a estabilidade a cada remoção. Cada movimento era calculado para não deixar vestígios. A terra solta era empurrada para o fundo do barranco, coberta com folhas e galhos secos. Ramos quebrados eram recolocados, pedras desencaixadas, reposicionadas. Ele camuflava o local com tal perfeição que, de dia, a trilha parecia intocada, um simples acidente da natureza. Isabel, a espiã na Casa Grande, era a engrenagem vital do plano. Em uma manhã de segunda-feira, 22 de abril de 1788, ela ouviu o capitão Mendonça, em uma conversa casual com o feitor Mor, reclamar da dificuldade da trilha. "Preciso que limpem aquela senda do barranco", Mendonça disse, "mas não imediatamente. Quero fazer uma última ronda por lá na próxima semana, antes que os idiotas a deixem lisa demais." Isabel capturou a informação crucial. A próxima semana, por volta do horário habitual. A data exata, ainda incerta, era o que Chico mais precisava. Em uma noite de quarta-feira, 8 de maio de 1788, Chico estava quase pronto. A pedra gigante oscilava com o mínimo toque. Ele a cobriu com galhos e cipós, misturando-a à vegetação. Parecia uma parte natural do barranco. Na manhã seguinte, 9 de maio, Isabel, enquanto servia o café da manhã, ouviu Mendonça anunciar para a sua mulher: "Amanhã, quinta-feira, farei minha ronda habitual pela trilha da encosta. Preciso verificar se há sinais de fugitivos por lá." Amanhã, quinta-feira, 10 de maio de 1788. O dia havia chegado. Chico se encontrou com Mariana e Caíque, separadamente durante o dia, sussurrando as últimas instruções. Para Mariana, na beira do rio, na hora do almoço. "Amanhã, quando o sol começar a descer, Mariana, o capitão passará. Esteja pronta para qualquer barulho estranho. Não procure, apenas ouça." Para Caíque, no canavial, enquanto cortavam cana: "Caíque, se alguém perguntar por mim amanhã à tarde, diga que fui ver um galho para lenha, perto do rio, e não hesite." A estratégia era simples e brutal. Chico estaria no topo do barranco, invisível. Isabel lhe daria o sinal visual da partida de Mendonça através de um lenço branco pendurado numa janela da Casa Grande. Assim que o cavaleiro passasse abaixo da pedra, um empurrão final seria o suficiente. A gravidade e a fúria da terra fariam o resto. O plano mestre não era apenas sobre derrubar uma pedra. Era sobre a precisão da observação de Chico, a força de seu desespero, a cooperação silenciosa dos cúmplices e, acima de tudo, a convicção de que a natureza, ultrajada pela crueldade humana,
se levantaria para entregar sua própria forma de justiça. A pedra não seria apenas uma rocha, seria a mão de Zeca, a voz dos silenciados, o grito da terra, e ela cobraria um preço. As semanas que antecederam o dia 10 de maio de 1788 foram um palco de tensões invisíveis. Cada raio de sol, cada sussurro do vento, cada sombra na mata, parecia carregar o peso da vingança que se aproximava. Chico do Mato, o homem silencioso, movia-se com a precisão de um caçador, mas com a calma de uma pedra antiga. Por fora, ele era o escravo resignado, cortando cana, obedecendo ordens. Por dentro, era a tempestade. Todas as noites, após a labuta exaustiva, Chico se esgueirava. Entre 22 e 2 horas da madrugada, ele voltava à trilha do barranco. Não era mais o trabalho pesado de mover a pedra, mas a arte sutil de garantir que nada falhasse. Em 1º de maio, uma quarta-feira, sob a luz fraca de um quarto de lua, ele verificou as amarras vegetais que prendiam a rocha. Deslizou as mãos pela superfície, sentindo a textura áspera, a frieza do mineral. Cada galho, cada folha usada para camuflar a pedra era ajustado com maestria. Ele praticava o movimento final, o impulso exato que seria necessário. Não era força bruta, mas o ponto de alavanca preciso. O risco era constante. Certa noite, por volta de 3 de maio, um feitor conhecido por seu faro aguçado, chamado Joaquim, decidiu fazer uma ronda extra pela borda da mata, por volta das 1 horas da madrugada. Chico, agachado entre os arbustos densos no topo do barranco, ouviu os passos pesados e o chiado da lanterna se aproximando da trilha abaixo. Seu coração batia como um tambor ancestral, mas sua respiração era controlada, quase inexistente. Ele sentiu o suor escorrer por suas costas. Joaquim parou bem abaixo de onde Chico estava escondido. O feitor resmungou algo sobre sombras esquisitas e coisa de negro fujão. Ele levantou a lanterna, o facho de luz dançando perigosamente perto da área da pedra. Chico fechou os olhos por um instante, fundindo-se com a escuridão. O feitor, sem encontrar nada óbvio, suspirou com tédio e seguiu seu caminho, a silhueta desaparecendo na escuridão. Chico esperou mais de 1 hora antes de se mover. Aquela quase descoberta gelou seu sangue, mas também reforçou sua cautela. Mariana e Caíque também viviam sob a égide do medo. Mariana, com suas ervas, continuava a preparar a infusão que o capitão Mendonça bebia. Na tarde de 6 de maio, uma segunda-feira, quando entregava a bebida, ela ouviu Mendonça tossir e reclamar de um leve mal-estar. "Esta sua infusão me deixa mole." Ele grunhiu, mas a bebeu sem desconfiança. "Mas serve para relaxar os nervos." Mariana assentiu, seus olhos fixos no copo. A calma que ela mostrava era uma máscara fina. Por dentro, sentia-se uma feiticeira, uma tecelã de destinos, mas a cada dia que se passava, a tensão roía suas entranhas. Caíque, na ferraria, também sentia o peso. Um dia, 7 de maio, ao final da tarde, um feitor se aproximou, desconfiado, enquanto Caíque martelava um ferro. "Caíque, o que tem andado a fazer nas horas mortas?" perguntou o feitor, os olhos estreitos. "Tenho visto sua luz acesa depois que todos dormem." Caíque, sem parar de martelar, respondeu, a voz rouca: "Consertando a roda da carroça do senhor. É pesada e velha. Precisa de muitos toques para ficar boa, feitor." O feitor bufou, sem acreditar totalmente, mas sem provas, que não seja para armar nenhuma tolice. Caíque apenas riu, um som seco que escondia um inferno de emoções. A faca que ele afiava havia se tornado mais do que uma ferramenta. Era um símbolo de sua própria prontidão, caso o plano falhasse. Isabel, a mais vulnerável, na Casa Grande, era a fonte mais vital de informação e a que enfrentava o perigo mais direto. Ela observava o capitão Mendonça, seus movimentos, suas conversas. Na manhã de 9 de maio, uma quinta-feira, ela o ouviu reclamar da rotina. "Estou farto de ver as mesmas caras.
Farei minha ronda pela trilha do barranco amanhã, uma última vez, antes que limpem aquele caminho de vez. Era o sinal, a confirmação. Isabel desceu à cozinha com o coração na garganta. Sua mão tremia ao pendurar o lenço branco na janela da cozinha, virada para o canavial, como se fosse para secar. Era o sinal para Chico. O dia estava marcado. 10 de maio de 1788, uma sexta-feira. Chico viu o lenço. Seus olhos se cravaram na pequena peça de tecido branco, balançando suavemente ao vento. Não havia alegria, apenas uma fria aceitação. A hora havia chegado. Ele trabalhou o dia inteiro no canavial, sua energia canalizada, seus movimentos mais fortes do que nunca. Não comeu muito no jantar, apenas um pouco de farinha e água. O estômago estava amarrado, mas não de medo, e sim de antecipação. Às 23 do dia 9 de maio de 1788, Chico se esgueirou da senzala, mais uma vez. A noite estava abafada, pesada, uma lua nova, um fio invisível no céu mal iluminava o caminho. Ele não precisava de luz. Conhecia cada centímetro daquela mata. Chegou ao barranco. A pedra estava lá, silenciosa, imponente. Ele se sentou ao lado dela, em meio à folhagem, tornando-se parte da paisagem. Suas mãos tocaram a terra, seus dedos sentiram a umidade, a vida. Ele sentia o pulsar da mata, o cheiro das folhas, o som dos grilos. Ali, em sua vigília silenciosa, Chico do Mato não era um escravo. Era um espírito da floresta, uma entidade ancestral. Ele traçou mentalmente cada detalhe. O som do cavalo se aproximando, o ponto exato, o empurrão, a queda, a justiça. Ele rezou para seus ancestrais, não por perdão, mas por força. Força para fazer o que tinha que ser feito. Força para honrar Zeca. Força para quebrar o capitão Mendonça. O amanhecer do dia 10 de maio de 1788 começou a tingir o céu de um cinza pálido. Os pássaros começaram a cantar. O orvalho cobria as folhas. Chico não havia dormido. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua mente estava clara como água de nascente. Ele sentiu o sol começar a subir, aquecendo a pele. A noite da vingança tinha chegado. O dia da justiça, enfim, havia raiado. A tarde de sexta-feira, 10 de maio de 1788, arrastava-se preguiçosa sobre o engenho Santa Cruz. O sol, antes forte, começava a se deitar, lançando sombras longas sobre os canaviais. O ar estava abafado, pesado de uma quietude que parecia prenunciar algo terrível. Chico do Mato estava em sua posição, invisível entre a folhagem densa do topo do barranco, observando a trilha rochosa lá embaixo. Ele havia passado o dia trabalhando normalmente, sem levantar suspeitas, mas cada fibra de seu ser estava alerta, afinada como a corda de um arco prestes a ser solto. Suas mãos, calejadas pela vida de escravidão, estavam firmes na base da pedra gigante. Seu corpo estava agachado, pronto. Os olhos de Chico, antes penetrantes, agora ardiam com uma intensidade quase sobrenatural, varrendo a trilha, esperando. Ele podia sentir o cheiro da terra úmida, o canto distante dos pássaros, o zumbido dos insetos. E, de repente, um som. O trote ritmado de um cavalo. Era ele, o capitão João Mendonça. Mendonça cavalgava Sombra, seu cavalo negro, pela trilha sinuosa, às 16h47 daquela tarde. A capa da casaca esvoaçava ao vento suave. Ele vinha sozinho, como Chico havia previsto. Sua postura era arrogante, a cabeça erguida, o olhar altivo. Murmurava ordens imaginárias, talvez para um feitor ausente, ou apenas para si mesmo, alimentando seu próprio ego. O chicote estava preso ao lado da sela, o símbolo de seu poder e crueldade. Chico assistiu, o sangue pulsando nas veias, mas sua mente estava em uma calma perturbadora. Ele se lembrou de Zeca, do olhar assustado, do corpo ensanguentado no chão. Lembrou-se do riso debochado de Mendonça, de sua impotência amordaçada. A cada trote do cavalo, a imagem de Zeca se tornava mais vívida, a promessa de vingança mais forte. O capitão Mendonça se aproximava lentamente do ponto crítico. Ele estava a poucos metros. 5, 4, 3. Chico podia ver a parte de cima de seu chapéu. Podia sentir a vibração da terra sob a pedra.
A rocha gigante, suspensa por um fio invisível aos olhos destreinados, aguardava seu comando. Não havia dúvida, não havia hesitação. Quando o capitão Mendonça passou exatamente sob a pedra, a cabeça de Sombra já à frente, o corpo do cavaleiro alinhado com a rocha, Chico do Mato liberou toda a sua fúria ancestral. Ele não empurrou com as mãos. Ele empurrou com o corpo inteiro, com a dor de Zeca, com o sofrimento de todos os que foram pisados. Um grito gutural, um rosnado primordial que parecia sair das entranhas da própria terra, ecoou pela mata. Um som que não era humano, mas sim a voz da revolta. A pedra gigante, que Chico havia pacientemente libertado de suas amarras invisíveis por semanas, deslocou-se. Com um rangido grave, quase um gemido da terra, ela começou a despencar. O som foi estrondoso, um estrondo seco e terrível. A rocha desceu como um raio, ganhando velocidade, rasgando a folhagem. O capitão Mendonça, pego de surpresa, mal teve tempo de erguer a cabeça. Seus olhos se arregalaram em puro terror. A arrogância sumiu, substituída por um pavor primário. A rocha gigante atingiu-o em cheio na cabeça às 16h49. O impacto foi brutal, um som medonho que se espalhou pela mata, um estalo seco e molhado que silenciou os pássaros e fez os insetos pararem de zumbir. O crânio do capitão Mendonça foi esmagado instantaneamente. A cabeça se desfez em um jorro de sangue e miolos que se espalharam pela rocha e pela trilha, manchando a terra. O corpo, sem vida, foi lançado da cela com uma força violenta, caindo de forma grotesca no chão rochoso, inerte, irreconhecível. O cavalo Sombra, assustado com o estrondo e a súbita perda de seu cavaleiro, empinou, relinchou em pânico e disparou pela trilha, desaparecendo na mata. Um silêncio ensurdecedor se seguiu. Apenas o som do vento nas folhas, que parecia respirar aliviado. Chico do Mato, de pé no topo do barranco, observava a cena. Seus pulmões arfavam, mas não de exaustão, e sim de uma estranha libertação. O rosto estava marcado pela fúria, os músculos tensos, mas nos olhos havia um brilho. Não era o brilho da crueldade, mas o da justiça. A pedra, sua cúmplice silenciosa, estava lá, repousando sobre o que restou do capitão Mendonça. Uma lápide brutal e incontestável. A terra havia cobrado. A vingança, prometida sobre o túmulo de Zeca, estava cumprida. O capitão João Mendonça, o opressor que zombava da fraqueza dos escravizados, havia sido esmagado pela força indomável da terra e pela fúria ancestral de Chico do Mato. O silêncio que se seguiu à queda da pedra era mais ensurdecedor que qualquer grito. Chico do Mato permaneceu no topo do barranco, observando o que restava do capitão Mendonça. O sangue do opressor se misturava à terra, e o cheiro ferroso subia, misturando-se ao doce perfume da mata. Não havia triunfo ruidoso, apenas a fria satisfação de uma justiça brutalmente cumprida. Às 16h50, 10 de maio de 1788, Chico se virou. Seu trabalho ali estava feito. Com a destreza de um animal selvagem, ele mergulhou na densidade da Mata Atlântica. Não olhou para trás. Cada passo era silencioso, calculado, afastando-o do rastro de sangue e do cheiro de morte. Ele se movia para o interior da floresta, para um ponto de encontro secreto que havia combinado com Mariana e Caíque. Um local profundo na mata, onde as árvores eram mais antigas e a luz do sol mal alcançava o chão. Enquanto Chico desaparecia, o cavalo de Mendonça, Sombra, corria em pânico pelo canavial. Às 17h15, o cavalo sem sela e sem cavaleiro foi avistado por um grupo de escravizados que retornava para a senzala, incluindo Mariana e Caíque. Os olhos se arregalaram. Um cavalo solto era normal, mas o Sombra, o cavalo do capitão, sem seu dono, era um presságio. Mariana e Caíque trocaram olhares rápidos. O lenço branco de Isabel havia sido pendurado na janela da casa grande por volta das 15h40, confirmando a partida do capitão. Agora, o cavalo. A mente dele escorreu. Chico havia agido. Às 17h30, um feitor, inquieto com a demora do capitão,
decidiu seguir a trilha. Ele encontrou a cena. O corpo irreconhecível de Mendonça, a pedra gigante manchada de vermelho, o rastro de sangue. O grito do feitor ecoou pelos canaviais, um som de horror e pavor. Assassino! Um selvagem! O capitão Mendonça está morto! O pânico se espalhou como fogo seco pelo engenho. Gritos de desespero e raiva irromperam da casa grande. A mulher do capitão, Dona Felícia, desmaiou. Os outros senhores, que haviam se reunido para uma partida de cartas, empalideceram. A notícia, distorcida e exagerada pelo medo, transformou-se em lenda antes mesmo de ser totalmente compreendida. Foi um demônio da mata, um gigante de chifres, foi um escravo amaldiçoado. Na senzala, a notícia chegou sussurrada, mas os olhos dos escravizados se iluminaram. Uma centelha de esperança, proibida e perigosa. Muitos haviam presenciado o açoite de Zeca. Sabiam que a fúria de Chico era justa. Mariana e Caíque agiram. Às 18h30, enquanto os senhores e feitores se concentravam no corpo de Mendonça e na organização de uma busca, Mariana, usando uma de suas infusões mais fortes, distribuiu um chá entre os escravizados mais velhos e fracos que não podiam fugir. Para acalmar os nervos, ela disse, mas era para provocar um sono profundo e inofensivo. Caíque, por sua vez, foi para a ferraria. Com golpes rápidos e certeiros, quebrou as fechaduras de alguns grilhões e abriu algumas ferramentas de trabalho pesado. Isabel, na casa grande, era o elo final. Ela ouviu os planos apressados de vingança, as ordens para caçar o selvagem. Às 19h, ela encontrou um momento. Disfarçadamente, sabotou as rodas de uma das carroças que seria usada na perseguição e derramou água nos barris de pólvora que guardavam para as armas dos caçadores. Antes de partir, às 19h15, Isabel incendiou um monte de palha na cozinha da casa grande, assegurando que o fogo se espalhasse rapidamente pelas estruturas de madeira. O incêndio começou às 19h20. As chamas lamberam o céu noturno, pintando-o de um vermelho infernal. Os gritos de pânico dos senhores e feitores se misturaram ao crepitar da madeira. Era o caos, a libertação. Agora! Gritou Mariana, reunindo um grupo de cerca de 30 escravizados, os mais jovens e os mais fortes. Para a mata! Chico nos espera! Caíque liderou o caminho, abrindo as portas da senzala com sua força bruta, quebrando os poucos grilhões que restavam com um martelo que ele havia afiado secretamente. Isabel, por sua vez, encontrou sua mãe, uma mulher idosa e curvada, e a levou consigo, arrastando-a com uma força que ela não sabia que possuía. A fuga foi desesperada. O fogo iluminava o caminho enquanto corriam pela beira do canavial, o som das chibatadas e tiros perdidos ecoando atrás deles. Os cães de caça latiam, mas a fumaça e o pânico inicial dos opressores lhes deram uma pequena vantagem. Às 20h30, o grupo de fugitivos chegou à borda da Mata Atlântica. Ali, entre as sombras, Chico estava esperando. Seu rosto, iluminado pelas chamas distantes do engenho em chamas, era severo, mas seus olhos mostravam uma ponta de reconhecimento. A mata é nosso lar agora, ele disse, sua voz rouca, quase um sussurro que se perdia no barulho dos insetos. Seguam-me. Eles se embrenharam na mata, liderados por Chico, que se movia como se fosse parte da floresta. Mariana usava seu conhecimento das ervas para marcar caminhos e despistar os cães, enquanto Caíque usava sua força para abrir passagens e carregar os mais fracos. Isabel, com sua mãe, seguia firme, aterrorizada, mas com uma nova chama nos olhos. A chama da liberdade. A reação do sistema escravocrata foi imediata e brutal. Na manhã seguinte, 11 de maio de 1788, com o engenho em ruínas e o corpo de Mendonça sendo velado em um pátio improvisado, o pânico varreu Pernambuco. Outros fazendeiros, aterrorizados pela ideia de que seus próprios escravizados pudessem se revoltar, prometeram recursos para uma caçada implacável. Um escravo rebelde matou um capitão, incendiou o engenho, libertou 30. É um feiticeiro.
um demônio da floresta. A ordem de captura era clara: vivo ou morto. Capitães do mato e milícias foram mobilizados. Cães ferozes e rastreadores experientes foram chamados. A caçada humana começou com uma ferocidade nunca antes vista. Mas a mata, que havia sido a arma de Chico do Mato, agora era seu santuário. E para os escravizados que o seguiam, era a promessa de um quilombo, um refúgio de liberdade e resistência, profundo na floresta. Chico do Mato se tornara uma lenda viva, um fantasma que assombraria os senhores e inspiraria os oprimidos. O sol se deitou sobre o engenho Santa Cruz por semanas, mas a sombra de Chico do Mato, o homem da pedra, nunca deixou de pairar. As ruínas da Casa Grande, ainda fumegantes em alguns pontos até meados de junho de 1788, eram um lembrete constante e fumegante do que havia acontecido. A morte do capitão Mendonça, brutal e inesperada, e a fuga de 30 escravizados não foi apenas um incidente isolado, foi um terremoto, um abalo nas estruturas mais profundas do sistema escravocrata de Pernambuco. Nos dias e semanas que se seguiram àquela fatídica sexta-feira, 10 de maio de 1788, o medo tomou conta dos senhores de engenho. Eles olhavam para a densa mata que antes desprezavam, agora com olhos cheios de pavor. Antes, a floresta era apenas um esconderijo para fugitivos comuns, facilmente caçados. Agora, era o lar de Chico do Mato, um espírito vingador que havia usado a própria terra como arma. Um escravo, ele moveu uma pedra gigante. Sussurravam os feitores, com os rostos pálidos, em reuniões secretas nas fazendas vizinhas, na terceira semana de maio. Foi feitiçaria, magia negra da África. O pânico era tão real que muitos senhores intensificaram a guarda. Amordaçaram seus escravizados com mais crueldade, mas sentiam que nada seria suficiente. A figura de Chico do Mato, o homem que quebrou um crânio com uma pedra, pairava sobre eles como uma maldição. Dormiam com os olhos abertos, temendo que a qualquer momento a terra, as árvores, as pedras de suas próprias fazendas se voltassem contra eles. A lenda de Chico do Mato, o guardião da pedra, correu como vento entre as senzalas, de engenho em engenho, de fazenda em fazenda. No início era um sussurro, um segredo compartilhado à noite, longe dos ouvidos dos feitores. O capitão Mendonça, ele foi esmagado pela mão de Chico do Mato, e a mata o acolheu, e 30 almas foram com ele. A história de Zeca, o menino inocente morto pela crueldade, tornou-se o prelúdio para a saga de Chico. E o ato de vingança, não uma barbárie, mas uma justiça ancestral. Para os escravizados, Chico do Mato não era um assassino. Ele era um herói, um avô raivoso que se levantou para proteger seus filhos. Sua coragem plantou uma semente de esperança nos corações mais oprimidos. No quilombo que Chico, Mariana, Caíque, Isabel e os outros 30 fundaram, profundo na mata, a vida renascia. A data da queda do capitão Mendonça, 10 de maio, era celebrada anualmente com rituais silenciosos, com cantos e danças para os ancestrais e para a Mãe Terra. Lá, Chico não era mais silencioso por dor, mas por sabedoria. Ele ensinava os caminhos da floresta, a arte da caça, a medicina das ervas. Mariana se tornou a curandeira, Caíque, o ferreiro do quilombo, e Isabel, a contadora de histórias, a memória viva daquele levante. Essa história nos lembra da profundidade do sofrimento imposto pela escravidão. Vidas foram roubadas, famílias despedaçadas, dignidade esmagada. O que Chico do Mato fez não foi um ato de maldade gratuita, mas a resposta desesperada de um homem à brutalidade extrema. Ele foi um raio, uma força da natureza que se ergueu contra um sistema que o negava à própria humanidade. Ele transformou a impotência em um grito de justiça que ressoa até hoje.